Salve jogador, mais uma rodada de palpites para vocês. Peço seu like e sua inscrição. Se inscreve no novo canal. Link na descrição do vídeo. Grupos gratuitos, link na descrição. Palpites dessa terça-feira. Prognóstico: Independiente Rivadavia vs Fluminense. Argentina Brasil. Independiente Rivadavia e Fluminense definem nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026, às 7 horas da noite, horário de Brasília, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, a vaga para as quartas de final da Comebol Libertadores. Como o confronto de ida no Maracanã terminou empatado em 0-0, quem vencer avança direto, um novo empate leva a decisão para a disputa de pênaltis. Análise do confronto. Independiente Rivadavia, mandante, a equipe argentina aposta na força do mando de campo em Mendoza e no seu sistema defensivo que conseguiu conter as ações ofensivas do Fluminense no Rio de Janeiro. O atacante Alex Arce é a principal referência do setor de ataque. Fluminense, visitante, apesar de ter pressionado na segunda etapa da partida de ida, o tricolor não converteu as oportunidades e precisa ser mais eficiente longe de casa. Time deve manter a espinha dorsal com peças experientes como Thiago Silva, Ganso, Savarino e Germán Cano para buscar o resultado. Palpites principal: casa com empate. Palpites média confiança, mais 1,5 gols. Possível placar exato: 1-0 ou 1-1. Prognóstico: Deportes Tolima vs Independiente del Valle. Colômbia Equador. Deportes Tolima e Independiente del Valle medem forças no estádio Manuel Murilo Toro, em Ibagué, Colômbia, pelo confronto de ida das oitavas de final da Comebol Libertadores. O jogo promete equilíbrio extremo entre a força física e tática do Tolima como mandante e a consistência internacional do conjunto equatoriano. Análise do confronto. Deportes Tolima, mandante, apresenta boa organização sob o comando técnico e aposta na imposição física em casa para tentar construir uma vantagem antes da partida de volta no Equador. O setor de meio-campo busca travar o ritmo das ações e priorizar transições diretas. Independiente del Valle, visitante, acostumado com grandes fases decisivas continentais, o IDV destaca-se pela posse de bola cautelosa e forte estrutura defensiva. Fora de seus domínios em duelos de mata-mata, o clube costuma adotar um estilo pragmático para controlar o tempo de jogo. Palpites principal: Del Valle com empate. Palpites média confiança: empate. Possível placar exato: 0-1 ou 0-0. Prognóstico: Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata. Chile. Argentina. Universidad Católica e Estudiantes de La Plata decidem a vaga nas quartas de final da Comebol Libertadores nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026, às 9h30 da noite, horário de Brasília, no Claro Arena, em Las Condes, Chile. Na partida de ida realizada na Argentina, as equipes empataram em 1-1. Joaquim Tobio Burgos abriu o placar para o Pincha e o artilheiro Fernando Zampedri igualou para a equipe chilena. Com o resultado agregado em aberto, quem vencer avança direto, um novo empate leva a definição para as penalidades. Análise do confronto. Universidad Católica, mandante, atuando diante de sua torcida na Claro Arena, o clube chileno vem de vitória no campeonato local, 2-0 contra o Cobresal. O ataque liderado por Fernando Zampedri e municiado por Fernando Zucchi e Justo Gianni aposta no fator casa para pressionar desde os minutos iniciais. Estudiantes de La Plata, visitante, tradicionalíssimo em mata-matas da Copa Libertadores, o time comandado por peças experientes como o goleiro Fernando Muslera e o atacante Guido Carrilho busca explorar o contra-ataque e a bola parada com Thiago Palacios e Burgos. Palpite principal: mais 1,5 gols. Palpites média confiança: ambas marcam. Possível placar exato: 2-1 ou 1-1. Prognóstico: Londrina vs Atlético Goianiense. Brasil. Londrina e Atlético Goianiense entram em campo nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026, às 7h30 da noite, horário de Brasília, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, VGD, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.
A partida coloca frente a frente duas equipes sob pressão e necessitando de recuperação. Análise do confronto. Londrina, mandante, atualmente na 17ª posição, 20 pontos, e abrindo a zona de rebaixamento, o Tubarão acumula 6 jogos sem vencer e 4 derrotas consecutivas. A equipe precisa desesperadamente somar pontos em casa, mas estará desfalcada na beira do gramado pelo técnico Rogério Micali, suspenso. Atlético Goianiense, visitante, o Dragão ocupa a 10ª colocação, 32 pontos, e busca a aproximação do grupo que disputa o acesso após perder o clássico contra o Vila Nova. Historicamente, o time goiano se sobressai nos duelos diretos e abriu o placar nos encontros mais recentes entre os dois clubes. Palpites principal, mais 1,5 gols. Palpites média confiança, ambas marcam. Possível placar exato, 1-1. Prognóstico, Náutico vs Ceará Brasil. Náutico e Ceará se enfrentam nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026, às 9h30 da noite, horário de Brasília, no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um confronto direto nordestino na luta contra o rebaixamento. O Náutico ocupa a 15ª colocação com 27 pontos, enquanto o Ceará vem logo atrás em 16º lugar com 25 pontos. Análise do confronto. Náutico, mandante, sob o comando de Hélio dos Anjos, o Timbu carrega uma sequência de 4 jogos de invencibilidade, 1 vitória e 3 empates. Contudo, a equipe vem pressionada pelo empate contra a lanterna Ponte Preta e sofre com instabilidade defensiva ao longo da competição. Ceará, visitante, treinado por Daniel Paulista, o Vozão busca reação após ser derrotado por 3-1 pelo Cuiabá. O time cearense necessita de pontos fora de casa para evitar entrar no Z4, o Avaí abre a zona com 23 pontos. Opções recomendadas. Mais 1,5 gols. Opções de riscos, ambas marcam. 1-0 ou 1-1 para a partida entre Goiás e Juventude, válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série B, 18 de agosto de 2026, no Estádio da Serrinha, Goiânia. O confronto coloca frente a frente equipes em momentos distintos. Panorama das equipes e estatísticas. Goiás, mandante, ocupa o meio da tabela, 9ª posição, com 32 pontos. Apresenta forte desempenho no Estádio Serrinha, somando 6 vitórias em 10 jogos em casa. Apresenta oscilação na defesa, 22 gols marcados e 26 sofridos na competição. Juventude, visitante, ocupa a 2ª colocação com 38 pontos, brigando pela liderança da Série B. Possui uma das defesas mais sólidas do campeonato, com apenas 12 gols sofridos em 21 jogos. Tendência marcante para jogos de poucos gols, menos de 2,5 gols na maioria das últimas rodadas. Análise de apostas e sugestões. 1. Aposta principal, vitória do Goiás. O fator casa e a necessidade de recuperação do Verdão tornam a odd de vitória do Goiás uma opção atraente para quem busca valor no time mandante no Estádio Serrinha. 2. Opção alternativa, menor risco, ambas as equipes não marcam. A alta solidez defensiva do Juventude combinada com o equilíbrio das duas equipes aponta para um duelo amarrado e de poucas chances claras de gol. 3. Placar exato sugerido. Goiás 1-0 Juventude. Justificativa, reflete a força do esmeraldino atuando em Goiânia e respeita a consistência defensiva dos gaúchos, mantendo o padrão de jogo com menos de 2,5 gols. O confronto entre Dinamo Zagreb, Croácia, e Viking FK, Noruega, abre os play-offs da UEFA Champions League 2026-27 avos nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026, no lendário Estádio Maksimir, em Zagreb. Análise das equipes. Dinamo Zagreb vive momento espetacular, com uma sequência impressionante de 23 partidas sem derrotas somando todas as competições. Na fase anterior das eliminatórias europeias, atropelou o Kaunas Algiris por 7-1 no placar agregado. O atacante de Ondrena Beojo vive grande fase, liderando o ataque croata. Viking FK
Faz boa campanha na Eliteserien, brigando no topo da tabela, mas demonstrou oscilações defensivas ao sofrer gols em 5 dos seus últimos 6 compromissos. Historicamente, o clube norueguês costuma sentir dificuldades quando atua fora de casa em eliminatórias europeias. Recomendações de apostas. 1. Aposta principal: vitória do Dinamo. O forte retrospecto do Dinamo no Estádio Maksimir e sua superioridade de elenco no cenário europeu justificam o favoritismo do time croata. Embora o Viking tenha bons atacantes como Zlatko Tripic, a pressão europeia do Maksimir tende a fazer o Dinamo Zagreb dominar a posse de bola e ditar o ritmo defensivo. Palpites principal: mais 2,5 gols. Palpites média confiança: Dinamo Zagreb para vencer. Possível placar exato: 2-1 Dinamo Zagreb. O confronto entre Fenerbahçe e Olympique Lyonnais no estádio Şükrü Saracoğlu, Istambul, é a grande atração dos play-offs da UEFA Champions League 2026-27 nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026. Ambas as equipes buscam retornar à fase principal da maior competição de clubes da Europa. Panorama das equipes e estatísticas. Fenerbahçe chega aos play-offs após superar o Sturm Graz na fase anterior por 3-0 no agregado. O ataque tem sido forte nesta temporada, anotando 17 gols em 8 jogos e abrindo o placar em todas essas partidas. Destaque individual para o brasileiro Anderson Talisca, autor de 5 gols em 5 jogos na temporada. Lyon chega para o duelo após avançar contra o Sparta Praga, demonstrando força ofensiva mas apresentando vulnerabilidades na defesa, 8 gols sofridos nos últimos 5 jogos. O elenco francês conta com jogadores experientes no cenário europeu, como Alexandre Lacazette e Ryan Cherki. Análise de apostas e sugestões. 1. Aposta principal: ambas as equipes marcam sim. Ambas as equipes possuem poder ofensivo considerável. O Fenerbahçe costuma pressionar bastante jogando sob o calor de sua torcida em Istambul, enquanto o Lyon tem qualidade técnica suficiente para balançar as redes no contra-ataque. 2. Opção alternativa: vitória do Fenerbahçe. A atmosfera do Şükrü Saracoğlu e a consistência ofensiva liderada por Talisca dão ligeiro favoritismo ao time da casa no jogo de ida. 3. Jogador para marcar: Anderson Talisca a qualquer momento. O atacante brasileiro é o cobrador de bolas paradas e o jogador mais efetivo do setor ofensivo turco no momento.